Para falar sobre o combate ao assédio moral e sexual, estamos recebendo hoje aqui o juiz Rodolfo Pamplona, que vai explicar para a gente tudo isso: assédio moral, importunação, assédio sexual, o que a vítima tem que fazer, que tipo de penalidade o criminoso deve receber para evitar que situações como essa aconteçam. Tudo bom, doutor Rodolfo? Tudo bom, bom dia. vai, obrigado por ter vindo aí. Tudo certinho. É um prazer. Prazer é nosso. Daqui a pouco eu quero falar com o senhor também sobre o caso daquela mãe de santo. Pois tá? não. Mas vamos começar com essa questão aí de assédio moral e assédio sexual. Primeiro, no caso aí, o que aconteceu? Importunação sexual, assédio sexual, como é que a gente configura esse tipo de situação? Essa é uma questão muito importante, porque a ideia do assédio sexual é de uma restrição da liberdade sexual. O tipo penal, ou seja, o crime de assédio sexual, ele exige uma relação de vulnerabilidade, de subordinação, de desvio de poder entre as pessoas. Esse é o assédio sexual? Esse é o assédio sexual como crime. Mas a ideia de toda restrição à liberdade sexual do indivíduo pode ser interpretada como assédio, mas numa perspectiva apenas da reparação civil. E isso gera efeitos pecuniários e efeitos também trabalhistas, porque pode caracterizar uma despedida por justa causa do assediador, na ideia de continência de conduta. É preciso entender que assédio, a ideia da tutela quanto ao assédio, é a tutela do direito de dizer não. A pessoa tem que saber que ninguém é dono do corpo do outro e a gente não pode restringir a liberdade sexual de qualquer pessoa. Isso falando sobre o assédio sexual. Mas é preciso entender, e os temas estão intimamente relacionados, com a questão do assédio moral, que aí é toda conduta abusiva, restritiva, né, conduta abusiva de natureza psicológica, que gera uma violação à dignidade do indivíduo. Então, é preciso entender que na relação de emprego, né, a gente convive, a gente passa mais tempo, às vezes, no trabalho do que com a nossa própria família. Sim, então, muito. é preciso compreender que nem tudo que você pode fazer com o seu amigo próximo, com alguém de sua família, você pode fazer com um colega de trabalho, ainda mais se for um subordinado. O moral, vamos exemplificar. O sexual é aquela coisa que, se eu estiver errado, pode me corrigir. Fica à vontade. Boa. O sexual é quando a pessoa mexe com o corpo do outro, digamos Sim. assim. Pede um beijo de amigo, se encosta na pessoa, manda abrir a blusa. O moral é quando, digamos assim, você humilha a pessoa, humilha a outra pessoa. Sim, é a violação da dignidade em geral. Há quem chame, por exemplo, que a ideia é que o assédio moral seria um gênero do qual o assédio sexual seria uma espécie. Porque a ideia do assédio sexual estaria restrita, naturalmente, à ideia da liberdade sexual. Só que o assédio moral é muito mais amplo, porque ele é uma questão de discriminação. É uma questão de violência, uma questão de exclusão do indivíduo, porque o indivíduo não participa da sua galera, não participa da sua curriola. Isso não pode participa... ser feito aos pouquinhos também. Muito. Na verdade, a gente configura o assédio moral normalmente com uma sequência de atos. A ideia de não é que é um ato isolado. A gente hoje, mais avançado nos estudos da matéria, né, até mesmo por causa da influência da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, nós temos admitido em situações excepcionais o assédio em um ato único, o assédio moral. Mas o fato é que, normalmente, assédio lembra cerco, lembra restrição de liberdade. Então, na verdade, começa com uma brincadeirinha aqui, com uma conversinha ali, e a gente tem, na verdade, não há limites para a criatividade humana. Sim. Quando quer fraudar direitos, quando quer restringir. Então, a gente precisa compreender a seriedade desse tema. Eu tenho estudado sobre assédio moral há mais de 20 anos, e esse é um tema, como eu falo com um certo orgulho nesse ponto, de como a população, como o cidadão, a cidadã, tem tomado consciência. Quando eu comecei a falar sobre isso no início desse século, né, as pessoas diziam, não, isso vai ser uma frescura, é o mais leve roçar das asas de uma borboleta. Não, nós estamos vendo como isso é sério e como as pessoas tomaram coragem para denunciar. Agora, doutor Rodolfo, dá alguns exemplos para quem está em casa entender direitinho. Por exemplo, quando a gente fala em assédio moral, assédio sexual, vem à nossa mente, geralmente, uma coisa de um superior praticando contra o inferior. Mas colegas também podem fazer. Sim, essa pergunta moral, é importantíssima. Né? É bom conversar com gente inteligente assim, porque a ideia do assédio como um todo, nós sempre, porque é a mais dramática, talvez a mais ocorrente, a gente sempre imagina a relação de subordinação. Mas o assédio também existe nessa modalidade horizontal, entre colegas. O bullying, o mobbing. É preciso entender que o bullying está na ideia do próprio assédio. Há uma questão de poder no sentido psicológico, no sentido sociológico, mas não necessariamente existe entre eles uma subordinação. Então, nós vemos isso caracterizado muitas vezes, para dar exemplo, né, no tratamento, na forma de lidar
né? Na maneira como se dirige a pessoa. Por quê? Porque a gente precisa entender que texto sem contexto vira pretexto. Então, a gente precisa imaginar, principalmente quando a gente pensa na parte dos direitos fundamentais. Liberdade religiosa, liberdade sexual, liberdade política, liberdade de manifestação. Essas restrições, muitas vezes, acabam sendo o indício de uma conduta assediante. Bom, vamos lá para a rua, então, porque aqui a consulta, como eu falo, é de graça e o povo quer saber também. Então, tem uma pergunta para o doutor Rodolfo Pamplona feita nas ruas. Vamos ver. Como saber se eu estou sendo assediada no trabalho? Essa é uma questão que lida muitas vezes com os nossos sentimentos, com a nossa autoestima. Então, sem sombra de dúvida, se você verifica que essa conduta, duas opções, está sendo feita só e somente só com você, isso já é um indício. Ou, se trata de uma situação, de algo que parece abusivo e que é feita com várias pessoas, nós podemos estar diante de um assédio moral, organizacional ou institucional. Ou seja, como uma postura dentro da empresa de violação à dignidade psíquica do indivíduo. Então, na verdade, nesse ponto, saber está muito no sentimento inicial. Mas o que é que você deve pensar? Depois, como provar. Porque ter elementos de prova, porque não basta alegar, e é terrível, a gente acredita nas pessoas, mas eu estou na magistratura há 29 anos, eu não tenho uma bola de cristal, eu posso acreditar no indivíduo, mas eu preciso que ele me prove para que eu possa exigir a reparação correspondente. A prova, por exemplo, você está numa empresa, tem uma colega, tem uma pessoa que você admira, uma colega bonita, e você fala, você está linda hoje, me dá um beijo, e tem o WhatsApp, você manda uma mensagem, fala, você está aí bonita e tal, e manda beijinhos. É preciso, Isso aí, olha, onde é que fica esse limite aí? ver esse limite, a sintonia fina disso é importantíssimo. Por quê? Porque no meio de trabalho é possível que nasçam amores, que as pessoas... a gente convive com os nossos colegas de trabalho mais do que a nossa própria família. Então, esse tipo de situação é possível. Um elogio isolado, um dado, é algo que faz parte da vida. Mas, quando nós verificamos uma restrição da liberdade, quando a pessoa, eu usar essa expressão, ela é coloquial, mas é interessante, você falou, e foi muito bem, quando a pessoa se sente acuada, quando as pessoas se sentem restringida na sua liberdade de ir e vir, de conversar, isto já é um indício. E aí, todos os meios de prova são possíveis. Os prints das conversas, a gravação da própria voz. Né? Você não pode pensar a priori, mas isso é um tema complicado, é verdade, pensar numa gravação por terceiros. Mas você se gravando, você ouvindo a voz do indivíduo, ouvindo o vídeo, e hoje todo mundo tem um celular, isso são elementos. A prova testemunhal, porque uma das coisas mais complexas, Casimiro, para falar do assédio sexual, é que muitas vezes ela é feita em quatro paredes. Ele é feito sem ninguém ver. Note como a reportagem foi muito pertinente. Ela disse, olha, ele me chamava no final de semana quando o resto do pessoal não estava lá. Ou seja, e isso, Casimiro, para uma outra situação de um ato sexual forçado, né, é um pulinho. A gente precisa entender como o sistema ele existe para que a gente possa frear esses impulsos animais de cada um. E punir. Mais perguntas nas ruas. Vamos à próxima. Bom dia. O assédio moral acontece somente entre os superiores ou entre os colegas? Como eu falei agora. Pergunta muito importante, como dito, e pode ocorrer entre colegas. A gente precisa entender que existem várias modalidades. Existe o assédio moral vertical descendente, esse mais dramático, em que nós imaginamos uma atuação do superior, do chefe, do patrão em relação ao empregado, mas ele pode existir no assédio moral vertical ascendente. Como? Quando a gente pensa o indivíduo que é detonado, chega um chefe novo e aí, de repente, o pessoal começa a boicotá-lo. A gente esquece que não há limites para a criatividade e para a maldade humana. E o assédio moral horizontal, entre colegas de trabalho, quando a gente exclui o indivíduo, porque ele, sei lá, não tem a mesma religião, porque ele não tem a mesma preferência sexual, porque ele não torce para o mesmo time de futebol. A gente precisa compreender que há limites para a brincadeira saudável.
Falei agora há pouco, chamando essa reportagem, que o sincretismo religioso é marca aqui de Salvador e a gente tem que respeitar as religiões. Eu vou voltar então com o doutor Rodolfo Pamplona para comentar esse caso. Ela fala que vai guerrear até o fim. A gente sabe, o senhor sabe disso, que são casos, como eu falei, recorrentes. A impunidade leva a essa repetição, porque a gente praticamente não vê ninguém sendo punido. Né? Essa é uma questão muito importante. E, em primeiro lugar, antes de tudo, minha solidariedade à Manhara. Para mim é importante que haja esse tipo de denúncia justamente para combater a impunidade. É claro, e é maravilhoso ser entrevistado por alguém como você, porque nós temos sempre garantir o contraditório, temos que ouvir a parte contrária, precisamos verificar quais foram as circunstâncias, verificar os dados, garantir o direito de defesa sempre, nós não podemos julgar ninguém simplesmente por uma afirmação. Mas o que ela narra é algo muito sério. E por isso, e perceba como ela aparentemente já está muito bem instruída, informada, ela tem que verificar as informações, levar a prova testemunhal, levar os elementos, as pessoas que viram. Por quê? Porque, claro, fez um vídeo, tem um dado, tem um registro sobre isso. Por quê? Porque tudo isso será levado em conta pela autoridade policial na investigação de autoria e materialidade e depois, eventualmente, nos processos criminais e civis. É preciso entender da necessidade, sim, das pessoas falarem, das pessoas não se calarem diante de determinadas situações. Por quê? Porque aí nós vamos desenvolver uma cultura de respeito, uma cultura que nós vamos verificar. Olha, aconteceu, vamos apurar, vamos punir, se necessário for, porque se demonstrado tem de punir, não pode passar a mão na cabeça, e em outras situações verificar, porque nós vamos, cada hipótese dessa faz com que as pessoas aprendam que isso é inaceitável. Doutor Rodolfo, obrigado. Tem que voltar mais vezes aqui para conversar com a gente. Olha, Obrigado. eu tô facinho. Tô que nem Siri Magal. Me chama que eu vou. Para mim é um prazer enorme conversar contigo. Vou chamar então. Bom dia, viu? Ótimo dia para o senhor.